Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marchese e este é o programa Cá Entre Nós. Convido você a vir junto comigo durante os próximos 30 minutos deste sábado incrível para falarmos e extrairmos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. O tema que iremos desenvolver hoje é RH e o padrão mental dos colaboradores na pandemia. E cá entre nós está Eduardo Marchiori, um querido e muito admirado amigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fábio. O Eduardo Marchiori, ele teve uma passagem pelo setor bancário. Hoje é board member da BR Angels, um dos fundos mais conceituados de investimento em startups. E é CEO da Mercer, uma renomada empresa global que ajuda as organizações em seus desafios de recursos humanos, previdência, investimento, saúde e benefício. Vamos lá, meu amigo. Você estava agora numa reunião da Anshan, correto? Isso mesmo. Eu acho que a gente já podia aproveitar, você falou a respeito de um estudo do Global Talent, é isso? Do Global Talent Trends, é isso? É isso, Fábio. A gente estava reunido com uma série de CEOs conversando sobre tendências do mercado global de trabalho. E são algumas. O primeiro é o foco no futuro, essa questão do multicapitalismo, de partes, né, interessadas, que cobre principalmente o ESG, né, a parte ambiental, social e de governança. Segundo, que é essa requalificação de skills, que é um desafio muito grande no futuro do trabalho. O terceiro, a ciência. E o quarto é energizar a experiência dos colaboradores. E aí vem o tema todo de bem-estar, de saúde mental, que acho que está muito conectada com o que a gente vai conversar aqui hoje. E foi, de fato, o tema prevalente na conversa com esses outros CEOs. Você vê a importância do ser humano, né? Centrado aí cada vez mais nas discussões das organizações também. E sobre esse ponto, Edu, o que mais te chamou a atenção? Eu acho que as pessoas estão buscando exemplos. Primeiro, estão buscando uma visão panorâmica, né? Tenho vários dados para fornecer aqui, mas acho que estão todos os executivos buscando ter uma visão ampliada do que vem pela frente e com a constatação que, inclusive, é uma das grandes habilidades que a gente vai continuar, o aprendizado contínuo, né? Você vai fazendo as coisas, avaliando, trocando, tendo muita empatia, aprendendo e corrigindo. Então, foi uma troca interessante, mas há muita curiosidade sobre o que fazer. E a gente foi tendo a oportunidade de dividir alguns dados. A gente vê, enfim, dados muito positivos nessa parte de saúde mental, que, um exemplo, aumentou 62% a quantidade de empresas que implantaram programas. Isso é uma ótima notícia, mas elas ainda são apenas 47%. Então, a gente ainda tem metade das empresas que não tem um programa de saúde mental. Esse é um dos dados, por exemplo, aqui, que foi interessante dividir com esses outros colegas. Cresceu bastante essa busca das empresas na preocupação dos colaboradores com a sua saúde mental dos colaboradores, mas ainda o entendimento desse estudo que é insuficiente diante de tudo o que poderia estar já numa proporção já mais graduada, um pouco mais aprimorada, mas ainda faltam muitos recursos e preocupações verdadeiras dos RHs junto aos seus colaboradores. Você tem esse entendimento, Edu? Eu acho que o entendimento é que estão as empresas em diferentes estágios. Então, metade já tem, que é ótimo. Isso dá, assim, uma sensação boa, um bom panorama, né, que metade das empresas já tem, com diferentes prevalências e diferentes níveis de sofisticação. Então, esse é o copo meio cheio. Tá. Né? O copo um pouco mais vazio é que metade ainda não tem. E, ao mesmo tempo, todas, e aí 100% das companhias são impactadas por esse assunto. A gente teve, no ano passado, aqui, aproximadamente 50% a mais de atestados de afastamento em função de saúde mental. Então, ou seja, os dados estão aí, né, um pouco daquelas tendências que a gente vinha conversando, para mostrar que essa é uma questão hoje, enfim, do dia a dia.
né? Hoje algumas coisas fazem parte da agenda, assim, cyber risk, né? Risco cibernético era uma coisa que a gente via no relatório do Fórum Econômico Mundial como uma tendência e hoje ela faz parte do dia a dia e a saúde mental faz parte do dia a dia da diretoria e do conselho das empresas. E você que está com o pé muito em cima da bola sobre esse tema, análise do comportamento dos RHs e, consequentemente, dos colaboradores que pertencem àquele RH daquela empresa, você entende que existe um aprimoramento, uma preocupação real? Porque o RH virou quase que a super área, né? O super departamento das empresas nesse período da pandemia e, lógico, que agora se estende. Você percebe que os RHs eles estão qualificados, eles estão realmente preocupados com questões relativas a padrão, evolução do padrão mental, equilíbrio mental, saúde mental, sob uma ótica um pouco mais holística, entendendo sobre, vamos colocar um pouco mais, implantar mais meditação, implantar mais saúde preventiva, um pouco mais de até medicina alternativa para os nossos colaboradores, ou eles ainda estão muito enraizados nas formas tradicionais de conduzir os seus colaboradores? Acho que eles estão muito interessados em buscar novas formas, alternativas e endereçar o tema. A gente vê realmente uma boa aceleração. Então, exemplo, a utilização de novas tecnologias, que pode ser inclusive mindfulness remoto e outras coisas mais, porque na pandemia realmente era impossível fazer isso. A psicoterapia alavancou muito, se eu não me engano, eu diria mais de 200% entre a amostra aqui que a gente utilizou. Então, há sim um interesse e acho que o RH está mais na mesa, né? Está cada vez mais ativo. Então, a gente vê algumas áreas, estou tentando olhar com certo distanciamento, a gente sempre teve, enfim, finanças muito fortes, claro que não é uma regra, mas a gente tende a ter cada vez mais forte esse equilíbrio, né? O negócio vai ser dado, enfim, com ambiente de tecnologia e empatia. E aqui você tem os CIOs muito fortes, você tem os CHROs muito fortes, fazendo parte de uma agenda, enfim, de decisão, de planejamento estratégico, numa jornada, como você bem colocou aqui, mais holística. Então, uma coisa, Fábio, você que tem esse olhar amplo aí para todas as questões, é fazer uma métrica ou implantar um programa. A outra coisa é desenhar, de fato, uma solução que tenha uma transformação grande. Então, você começa pelo propósito da empresa, trabalha a cultura, depois você vai trabalhar os empregados, os colaboradores, e aí o impacto é muito mais alto e os programas catalisam e alavancam os resultados, porque eles têm uma visão, enfim, mais estruturada do que uma ação pontual, que também tem seu valor. Bom, os colaboradores de uma companhia, normalmente eles têm essa guarida, essa proteção. Em regra também, né, Edu? A gente sabe que isso varia muito de RH para RH, mas normalmente eles têm já pelo menos um norte, sabe que tem um RH ou que tem um departamento lá que cuida deles. Isso acontece no mundo corporativo. Você sabe que a gente está discutindo aqui e é muito a especialização do Edu e a gente trabalha no mundo corporativo, mas não só os colaboradores, os profissionais que estão no mundo corporativo foram impactados. A gente tem aqui, eu vou trazer para a gente refletir, Edu, algumas outras discussões de outras profissões que também foram impactadas, que não necessariamente estão envolvidas no mundo corporativo. Então eu vou trazer para você uma discussão que o Rodney Costa, que é docente do curso de Psicologia da Universidade AMB Morumbi, do campus São José dos Campos, e mestre em Psicologia e Sociedade. Ele é autor do livro A Escola Adoecida, Ansiedade, Depressão e Síndrome do Burnout. Então ele tem uma especialização de preocupação da saúde mental dos professores. Vamos ver o que ele tem para dizer sobre isso, Edu? Olá a todos, meu nome é Rodney Costa, sou professor e professor universitário. Eu ministro as disciplinas de avaliação psicológica do curso de Psicologia da Universidade AMB Morumbi de São José dos Campos. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória como pesquisador, mais especificamente com relação aos meus estudos sobre a saúde mental dos professores, né? Saúde mental é um tema que está se falando muito atualmente, principalmente por causa do período pandêmico, né? De certa forma, todos foram atravessados por essa pandemia
e ela gerou sequelas em todos. Sequelas físicas, mas o meu foco principal são as sequelas psíquicas, né? Todos estão mais ansiosos, mais desgastados, mais estressados. Uma certa desesperança e irritabilidade aumentou na maior parte das pessoas. E isso, obviamente, foi afetado também pelos processos de trabalho, né? O trabalho ele pode contribuir para a saúde mental, mas também pode contribuir para o seu adoecimento. Estudar professores é um assunto que gera interesse para mim e para outros pesquisadores já há muito tempo. Há muito tempo foi percebido que os professores a cada ano estão mais adoecidos, por N motivos e por particularidades da própria profissão, né? Lidar com pessoas não é fácil. As pessoas têm demandas, as pessoas têm as suas características únicas, que muitas vezes é difícil de ser lidada, sabe? Na escola, os alunos, além de querer aprender, ler, escrever e todo o ensino formal, eles trazem também outras demandas que passam da formação do professor. Demandas que muitas vezes eles tentam dar conta, mesmo não sendo a área deles, ou mesmo eles não tendo os recursos para dar conta dessas outras demandas. Isso acaba desgastando. Adaptar sua prática para cada especificidade de aprendizagem acaba gerando o professor a sair sempre da sua posição de área de conforto e tendo que sempre readaptar-se às realidades que estão ocorrendo. Por que eu estou falando isso? Porque a adaptação, ela desgasta as pessoas. E o desgaste em excesso, o desgaste em que a pessoa não tem chance de recobrar suas energias, acaba adoecendo essa pessoa. Nesse período de pandemia, não é segredo para ninguém que todo mundo teve que se adaptar muito. E teve que fazer adaptações bruscas, o que fez com que muitas pessoas se desgastassem. O adoecimento aumentou muito por causa dessas adaptações, porém elas não são as únicas. O desgaste mental decorrente dessas constantes adaptações também tem influência a outros fatores. Por exemplo, gênero foi um fator que influenciou no maior agravamento de doenças mentais, por exemplo. Mulheres adoeceram mais. Por quê? Porque acabavam tendo uma maior obrigação, entre aspas, né, com questões na casa. As pessoas acabavam jogando nas costas das mulheres a maior parte das responsabilidades. Renda também teve um peso grande nessa adaptação. Como quase sempre, aqueles que têm menos recursos não conseguiram acompanhar essa transição do analógico para o digital e com certeza tiveram muito mais complicações. Aqueles que não tinham tanta renda, que não tiveram à disposição os melhores recursos da informática, adoeceram mais. Essas são algumas questões que a gente poderia abordar sobre a doença mental, não só do professor, mas das pessoas de forma geral. Mas um outro campo que é importante a gente perceber, que uma das coisas que também prejudicou a saúde mental da população em geral, e no caso dos professores que eu estudei, era justamente a falta de propósito que as pessoas acabaram tendo nesse período de pandemia, o questionamento do seu papel. E aqueles que questionaram mais e que ficaram mais inseguros com isso, também adoeceram mais. Então eu espero todo mundo para a gente ter um papo gostoso. Até o próximo programa. Até mais para todo mundo. Interessante, né? Adaptação e propósito, né, Edu? São duas coisas que você vê que isso daí parece que permeia todas as profissões, você deve perceber isso, não só no campo do seu métier profissional, mas também no seu métier profissional. E você, como pessoa, sabe o quão importante é a gente ter essas duas raízes muito bem fincadas, muito bem firmadas, para que a gente consiga ter uma saúde mental mais estruturada. Pois é, e os professores a quem a gente confia é o nosso futuro, né? Os nossos filhos, a educação, e eles precisam de apoio, elas precisam de apoio também. Então, a fala foi muito oportuna. Nós temos também instituições de ensino como clientes, e a gente sente, enfim, nesse mercado também, algumas dessas, se não falar a verdade, todas essas dificuldades. Não é só no mercado de ensino, mas hoje em dia a gente fala muito do VUCA, né, que é um mundo volátil, incerto, né, com constante mudança, já tem até outros termos para isso acontecendo, mas a mudança gera essa necessidade de adaptabilidade.
e gera insegurança nas pessoas. Então, se as pessoas não estiverem bem preparadas, e aí vem a questão do skill, né, do treinamento, elas vão ter consequências lá na frente. Isso aparece em alguns dos estudos que a gente tem, que inclusive é uma valorização de estabilidade de emprego, que é paradoxal com essa tendência das pessoas trabalharem em diversas carreiras, né, e aposentadoria e não ter uma profissão definida, poder mudar de carreira ao longo do tempo. Essas mudanças, né, essa transição sempre pivotada, ponto de inflexão, é o que causa maior ansiedade e preocupação nas pessoas. A adaptação é muito difícil. Eu quero que você em casa reflita um pouco nisso, porque em 2 minutinhos nós voltamos para continuar nosso bate-papo com o Edu. Até já! Estamos de volta com você e com o nosso convidado que está cá entre nós para continuar essa nossa troca de ideia. Edu, vamos lá, meu querido. A gente estava falando agora há pouco sobre adaptação, flexibilidade, o quanto que isso se torna um fantasma. As pessoas parece que criam quase que uma ojeriza, um pânico. Isso parece que abre um campo de vulnerabilidade nas pessoas, parece que cai a resistência. O medo de transformar, o medo de mudar, o medo de ter que se adaptar a alguma coisa totalmente nova, é o que causa talvez muitos males mentais e consequentemente físicos. Você tem alguma prática que você usa como hobby ou como autoproteção para poder fazer uma alocação de entendimento para os novos momentos, para as adaptações e para os pontos de inflexões daquela mudança na sua vida? Você tem alguma técnica que você usa para conseguir se blindar nessas transformações, nessas mudanças? Eu acho que todo mundo tem. Eu tenho as minhas aqui. Eu diria que, pessoalmente, no fim de semana, eu realmente tento me desligar, ficar muito com a família. Eu faço esporte, corro, e não é muito, 2 ou 3 vezes por semana. Isso me dá acho que a energia que eu preciso para botar o peso necessário nas coisas. Faço um pouco de meditação também, porque aquilo, acho que até a respiração, né, cá entre nós, te deixa um pouco mais centrado e menos ansioso. E a gente vê que a própria pandemia trouxe aí algumas consequências também em todas as casas. Na minha, a gente ganhou um cachorro aqui, né? E o cachorro trouxe, bastante energia para as crianças e para casa. Então, acho que é uma combinação de algumas coisas que a gente faz no trabalho que nos impactam. Então, tem intervalo no trabalho. Pessoalmente, você ter suas áreas de interesse, cuidar do corpo, cuidar da respiração, da mente e como você se relaciona com a família também. E não é fácil, mas eu acho que é prazeroso no final. Isso te dá a sensação de que as coisas estão mais equilibradas do que, enfim, só um eixo da tua vida, que senão realmente fica muito mais tenso, né? Você falou um termo curioso, assim, é prazeroso, não é fácil, mas é prazeroso. Isso é importante, Edu, porque você sabe que a consciência, ela nasce no contraste. Então, a oportunidade que a gente tem, olhando aquela parte cheia do copo, com essa situação, com esse desafio que estamos passando, é justamente isso. É ampliar, que é até o propósito aqui do Cá Entre Nós, é fazer com que haja uma provocação para que as pessoas busquem esse despertar da consciência. Quando a gente fala esse despertar, essa expansão da consciência, às vezes pode parecer alguma coisa muito longe, alguma coisa muito distante, ou alguma coisa extremamente muito holística, mas não, isso daí é o dia a dia, é o que você falou, é a gente tendo um contraste, você tendo uma contraposição, um desafio, algo que te tira da zona de conforto, que te provoca para que você saia daquele estado de quase que de letargia envolvida pelo seu dia a dia, né, sendo arrastado pelo cotidiano.
você consegue dar um salto além, nem que seja 1 milímetro. Olha, eu vou começar a pensar um pouco sobre meditação, eu vou começar a analisar um pouco o outro, perceber mais o outro como sendo parte integrante do meu ecossistema, inclusive para eu ver como é que ele está, se ele está bem, se ele está mal, isso vai influenciar também no meu bem-estar. Então isso sempre traz, através desse contraste, dessa contraposição, desse desafio que a vida nos traz, nos coloca numa expansão de consciência, nos traz consciência sobre o coletivo. E a meditação que você colocou, Edu, realmente é uma das ferramentas que eu recomendo, que eu gosto, que acho que traz para as pessoas um estado vibratório mais adequado para que você encare essas alterações das situações do dia a dia, Edu. Cachorro, né? Você sabe que eu também adoro, eles são os meus 2 filhos de 4 patas, que acho que daí é uma coisa incrível. Mas as pessoas que estão nas suas casas, que passaram por esse período e que não conseguiram ter tantas alternativas, é importante que elas saibam que isso é um período. Eu não sei qual que é a tua opinião sobre isso, mas saber que isso é um período, não é simplesmente o pico da pandemia, é mais ou menos o termo do quando o ladrão vai embora. Agora que a coisa vai pegar, agora que você tem que adaptar a sua nova vida. Você acredita que agora seja mais difícil do que no pico da pandemia, quando a gente está com a adrenalina ali, o sistema defensivo armado, agora que as coisas estão voltando à acomodação, é onde você baixa o sistema defensivo, e agora que você fica mais vulnerável, você acredita nisso, Edu? Então, Fábio, você estava falando e eu fiquei pensando aqui, eu vou tentar te responder, vou fazer uns ganchos. Então, o primeiro ponto, eu acabei não comentando, mas eu gosto muito de ler. E os livros me ajudam a pensar, né? Então, acho que quando um deles é um mindset de crescimento, que acho que é a tradução do livro, mas que fala um pouco sobre encarar o problema. Então, acho que você foi feliz aí no paradoxo, né, da dificuldade e da felicidade, mas imagina que hoje a gente tem a oportunidade de participar de um momento em que nós estaremos definindo como serão as próximas coisas. Então, se você está no seu trabalho, você convida os seus colaboradores para ajudar a definir juntos como será versus dizer como será. Em casa, você conversa com a família e fala, gente, como é que a gente pode fazer isso para nos adaptar? Então, eu acho que olhar a dificuldade, mas você entender que ter problema, ok, o problema, achar que o problema é um problema, é uma forma de colocar as coisas em perspectiva e dar um tratamento muito mais leve e entender que não vai ser perfeito. Então, aí voltando à tua pergunta, quando você puxa o elástico, a tensão nunca volta do mesmo jeito. Agora, se você tiver com essa mentalidade, né, de que a gente está construindo, vai ser mais leve. Senão é uma outra mudança, e a outra mudança vai te deixar, de novo, como você colocou aí, numa situação de tensão, então é muito importante estar mentalmente forte e olhar com todas as circunstâncias. Eu converso muito com os meus filhos também, enfim, para procurar exercitar sempre, olha, não foi bem, que bom, então não tem problema, você se esforçou, tá ótimo, o que a gente vai fazer melhor da próxima vez? Então, temos esse problema, legal não, enfim, temos um problema, mas o que a gente está construindo junto para melhorar? Legal, Senão Edu. você realmente cai numa vala comum e aí fica complicado, você vai estar desarmado e vai ser um grande problema e o problema vai ser maior do que o problema. Edu, você usou um termo que eu gostei. O problema, às vezes, não é um problema. Primeiro que 90% das coisas que a gente imagina de ruim não acontece, a gente cria. A gente interpreta de uma forma muito mais drástica. Isso é uma questão. E outra, a questão relativa às questões da vida. A vida nos traz desafio. Você encarar isso como um problema ou não, é quase que uma escolha sua. Lógico, uma escolha dependendo muito do seu padrão mental, que é o ponto que a gente volta na nossa discussão. E a questão que você falou da elasticidade, que eu acho que nunca volta exatamente no mesmo formato anterior. Aqui tem se falado muito sobre resiliência. E se a gente analisar o conceito da palavra resiliência que ela originou, ela veio através da aplicação na física, que nada mais é do que o material sofrer alguma deformidade, alguma pressão, e esse material ele se distender e depois voltar para onde estava, no mesmo formato anterior.
Então, às vezes até provoco para as pessoas para analisarem mesmo se a questão da resiliência não vale a pena a gente revisitar esse tema, porque eu não quero voltar para o estado onde eu estava depois de ter sofrido uma deformação por um problema. Eu quero voltar no estado melhor. Você não precisaria ter passado por aquela experiência. Então, acho que é uma reflexão para a gente colocar. Obrigado por essa contribuição, Edu, porque para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão nos assistindo, é muito importante que comece a ter esse tipo de reflexão para a gente sair um pouco do campo natural, do campo comum, até das expressões que estão muito em voga, como esse caso da resiliência, e que interpretem, às vezes, uma situação da vida não de forma tão drástica. Eu tenho uma história que a Lucilena Galvão fala, que é uma professora de filosofia, que ela conta uma história que ela estava voltando quando o Juscelino Kubitschek morreu, e ela estava voltando do colégio a pé, encontrou uma criança e falou, olha, não precisa ir até a escola porque Juscelino Kubitschek morreu. E a criança, na 5ª série, olhou para ela e falou assim, nossa, o Juscelino Kubitschek morreu, e fez um drama. Daí ele perguntou, mas ele era da nossa série? Ou seja, nem sabia quem era e fez um drama. A gente está passando com esse padrão mental, a gente tem mania e a gente está numa fase que virou quase que um vício, você aumentar, dramatizar a situação e comprar briga que às vezes não são suas. Então, isso aí desgasta, cansa e gera muita ansiedade. Edu, querido, você me deixa aí um recado final para os nossos telespectadores? Olha, Fábio, eu acho que o recado é em linha com o que a gente estava falando. Procure estar centrado em você, seja autêntico. Todo mundo está um pouco vulnerável agora e procure melhorar sempre. Se você está bem, a tua família está bem, o teu trabalho vai estar bem e a sociedade vai estar melhor ainda. Então um olhar cada vez mais amplo, faça o que você gosta e faça o melhor que você pode todos os dias. Excelente, meu caro. Obrigado por estar contigo. Obrigado pela presença, meu irmão. Vamos ver se a gente se encontra em breve, tá? Você que esteve cá entre nós, conectado e conectada nessas reflexões, ajudando a criar esse campo vibratório positivo, desejo de coração ter contribuído contigo para que de alguma forma você também possa replicar para outras pessoas esse campo vibratório. Assim a gente vai criar junto uma corrente do bem em prol do coletivo. No sábado que vem, às 9h30, estaremos novamente aqui nos estúdios da Band Vale, sob a regência do maestro Cris Buchholz e os artistas de câmera, Tavinho, Péricles. E o nosso convidado será, no próximo programa, o presidente do Conselho da Ânima Educação, Daniel Castanho. A gente vai falar sobre todas as questões e desafios que a pandemia tem trazido, principalmente no meio da educação, e ele que tem uma potência de agir muito grande, gosta muito de viver intensamente, vai nos trazer muitas reflexões. Te aguardo aqui no próximo programa, Cá Entre Nós.